Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai continuar o vídeo falando sobre Zeugma, que é um figurino de linguagem na qual a gente já começou a fazer o seu as suas desmistificações, né? Ou seja, começamos a apreciar o sentido do Zeugma na literatura, no plano literário, né? Que é o plano da imaterialização. Como vocês podem ver na paisagem, tudo paisagem, tudo que é paisagem, ela aliteraliza nossos sentidos a partir do movimento da desexpressão que descompõe em ondas todos os graus dessa insomação nas nossas portas sensitivas. Para acolher todas essas insinuações, inseminações das paisagens que dizem às nossas artérias, a artificialização dessa reflexão, nós desconstruímos a natureza em nós. E para fabricar um plano adequado, nós organizamos os eixos de cognição reativa a partir dos monumentos das atrações, onde a gente descobre sobre a química dos desimpulsos, os pulsos concorrentes. E aí a gente tem a matemática sobre a expansão. E sobre essa expansão a gente vê e se rende ao ver do Sol, nas reações que o Sol propaga. E isso é o acolhimento da natureza. Olha o reflexo no lago. Perceberam, né? E se o lago reflete, por que a Terra não refletiria? E se o casamento dessas interjeições se ajustificassem conforme o compassar dos anos? E se a isso a gente não chamasse de adaptação das revitalizações dos nossos intemperismos, onde as sensações dizem e digitam os sentidos a partir da sobrevivência a eles. Nesses graus de sentidos, então, nos amparamos para nos protestar, desconstruindo a natureza em nós mesmos a partir da figurinização, que dizem ritmificar a partir de um plano material, um papel, ou a mesmo solo de uma praia, o investir das reações vistas. E a isso a gente tem a arte de pintar paisagens. Então veja só o primeiro movimento que desconstruiu a natureza em nós. Os traços de um pintor. Ora, se os traços de um pintor desconstrói a natureza dentro da gente, nós desexpressamos a natureza dentro da gente, despintando em um pinto ou em um ponto, em um traços de pontos, as desacusações, as desexpressões que o Sol rege a gente dentro desse ambiente fechado, na qual eu aloco a Terra
na imaterialização do homem. Esse é o protesto que rege os nossos princípios ativos, dentro dos limites de ser e estar. Porém, deslimitando o ser e estar, a gente confere da assinatura um grau de revelância para passar adiante sobre a forma, sobre a nossa razão de não é razão de propagar espécies, né? Sobre a nossa razão de propagar espécies. E aí nós descobrimos que esse é o sentido da vida, né? Uma vez que a gente, de certo modo, familiariza e a partir dessas inimiga interjeições para poder desinterjeitar os is das inimigas e transformar tudo em ritmo amigo, ou seja, ritmo de familiarização ou de processo de familiarização. E aí a gente abre a porta para o conhecimento. E desse conhecimento a gente conduz uma academia bem grande. E a partir dessa academia a gente descobre formas novas de protestar aquilo que sabe. E aí, protestando aquilo sobre as reações e sobre as diversidades de reagentes detectores dessas sinalizações, a gente viu que desaparece em nós a engrenagem que desescala as reações que são interpostas em nós, encontrando o desencamadar delas, ou seja, os substratos que nos faz fortes o bastante para suportar e superá-las. E a partir dessas superações podemos dissolver soluções cada vez mais convencidas para ver e apreciar melhor as nossas portas sensitivas, as portas que nos conduzem a pintar essas paisagens, ou seja, desconstruir em um grau superior a natureza em nós, nesse âmbito de imaterializar. Porque a imaterialização nos faz equivalentes, iguais, no sentido da absorção lógica das desinseminações solares, as quais a gente nos artificializa para um bem de descargas maiores, né? E essas dicas de descargas, né, quais carregamos ao longo do tempo, nos aprofundaram em escolhas sábias, uma vez que a gente sempre considera os nossos antepassados buscando pontos de vista sábios. Por mais que eles erraram em muitos sentidos, eles estavam procurando sentidos sábios. E protestando as insabedorias, ou até mesmo as sabedorias, que são uniões químicas, onde a união ela faz a força e ela coopera com o nascimento de uma solução, nós conseguimos o intelecto dos casamentos. E para descasar um casamento em nós, veja, primeiro a gente tem a natureza sendo desconstruída em nós. E agora a gente tem o casamento sendo desconstruído em nós. E agora o casamento do quê? O casamento da arte de desconstruir-nos, para nos reconstruir cada vez mais juntos,
formando uma união estável entre todos esses continentes, todas essas terras que são assoladas pelo mesmo Sol e que são desexpressadas pela mesma natureza e que buscam o mesmo sentido, o sentido da sobrevivência segura, da sobrevivência capacitante de sentir e de apurar seus sentidos para ter prazer em servir essa natureza, esse valor de união. Então, eu vou mostrar para vocês com um grau maior o que é um casamento. Nós somos um casamento, né? Nós somos um casamento. E tudo que há em nós existem vários graus de casamento. Pense você que o casamento é um nó. E que todos nós somos um traço da linha de um pintor. E todos nós somos desenvolvidos a partir dos traços que dizem em um plano de um pintor estar pintando uma constante de desintegração solar. E essa desintegração solar sobre todos nós, às vezes eletromagnetiza ou desinmagnetiza a gente a fazer nós com outras linhas, outros traços. E aí a gente destraça esses nós, cada vez mais afinalado. Um exemplo dessa união de traços é a composição do corpo. E aqui eu mostro para vocês um casamento, né? O homem, quando ele viu no seu interior, ele viu que havia um elo de coesão que permitia, né? Aqui a gente tem a una ligada à tíbia. E nessa a gente tem um tecido que preserva esse elo de ligação, e a gente tem uma solda química aqui, ó, que faz com que esse casamento se estabeleça e se enrijeça, né, a partir desse contato. E esse contato, ao longo do tempo, vai formando o que a gente chama de defeito ósseo. É um defeito de adequação para esse elo, para esse casamento. E assim como um osso casa com um osso, e as entidades ao redor sustentam e ajudam esse casamento por harmonia, o osso de cima, ele casa com esse casamento. Então nós somos casados, e vários casos dos nossos casados se casam para formar uma unidade harmônica e íntegra, da qual a gente chama de certeza de que é servidor da Terra. E a Terra, ela tem o mesmo sentido de uma unidade, o qual a gente foi descobrindo ao longo dos anos. E todos esses desserviços solares sobre as propriedades de rearranjos alquímicos dos elementos que a gente chama de átomos, fizeram e ainda fazem esses casamentos de casamentos, casados de casamento.
viu o sentido do casamento? Bom, e o casamento ele gera um produto desse casamento que diz produzir a intuição das adaptações dos casamentos já casados. Então sempre é um caso para ser estudado. Vejam vocês outro exemplo de casamento. Esse casamento ele é orgânico e ele se sustenta pelas bases orgânicas dentro de um plano, ou seja, dentro de um organismo, um ó. E a partir das horas eles vão sofrendo mais adaptações. Um outro casamento é a desconstrução material na imaterialização de ser e consentir que é e sabe que é. Vejam vocês. Eu tenho esse produto e esse. Logo, se eu os utilizar, eu os caso, né? Ou seja, um se torna um serviço do outro, um elo de casamento. Porém, ele não, o organismo dele é imaterial. É no desimpulso previsto que o homem despreviu ser aconselhado de utilizar essa transformação de matéria com essa para poder disservir dos desimpulsos previstos e fazer os controles cognitivos das suas colinergias solares. Bom, dentro desses valores de plano, então, nós vamos aprofundando aquilo que já é casado por natureza. E regindo esses casamentos, a gente vai aproveitando os produtos desses casamentos para poder festejar os casamentos que podem vir deles, em função da nossa segurança e da nossa perseverança no sentido da unidade harmônica. A unidade, a união, ela desfalece qualquer guerra pelo sentido da paz, do casamento, da união que diz compromissa a estabilidade de um organismo. Então vamos ver isso a mais as séries de paisagens nessa distensão imaterial de conhecimentos pintados, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar é a anatomia, né? E a anatomia do osso. Porque o osso ele é a estrutura que permite casar e acondicionar os casamentos teciduais do organismo, que formam órgãos com sentidos e interseções próprias, porém casados entre si com esse grupo que faz a interseção, a união. Esse é o sentido. E dessa união a gente vê que os ossos eles casam entre si, fazendo escalas para poder cada vez mais superar as intempéries do tempo e se prevenir. Logo, nós temos para um esqueleto vários casamentos, e esses casamentos eles sofrem interseção de anéis articulares. Não são esses anéis, são articulações. Articulações. Então são ações de articulações, né? São
são as desimposições de movimento limitadas, né? Então, assim como quando a gente considera um casamento na matéria, a gente não se reúne e deslimita para poder movimentar na forma superior de um casamento e fazer a integração compassiva como um neném crescendo. Então, o mesmo ocorre num casamento de membros, né? Veja você, a gente tem a interseção de articulações. E aí a gente tem vários tipos de articulações com variações teciduais e proporções desses tecidos para destacar os limites entre esses casamentos. A gente tem a sinartrose, a anfiartrose e diartrose. Não é o meu sentido nesse vídeo revelar quais são os diferenciais de cada um desses anéis intercessores que dizem elo de casamento, né? De casamento que, por venhamos, busca dentro de uma simetria a cognição, né? Reformulada. Ou dentro da alquimia, uma readaptação molecular que vai lhes prevenir nesse eixo de casar. Então essa é a casa prima. E isso aqui faz casa. Desescala a gente, né? New eixo. Então veja vocês. Assim como os ossos, né? Casam, ó, una e tíbia. Olha só. Nós representamos esse casamento com as articulações. E essa articulação, um anel eletromagnético que envolve um eixo, colidrata o sentido do plano imaterial dessa relação. Porque se você estudar isso na anatomia do ser, você vai ver que isso é uma previsão de todas as realizações harmônicas em vida. É a união estável, pois isso permite a superação da desagradação com o passar do tempo. E isso ajuda a sustentar, né? Ajuda a deslimitarizar o ser no sentido de ser mesmo, né? Então isso é a pura realização, né? Bom, e assim como a gente tem esses casamentos nessas áreas, dentro das áreas científicas a gente tem casamentos que são coesões que subalternamente precisam ser casadas para continuar o sentido. É igual você entender de música e saber qual que é o sentido da música, ou entender de natureza, saber o sentido da natureza, a composição harmônica dos tecidos que o regem, e desse saber, desse prevenir, entender que é necessário a subalternalização para poder fazer a constante até que sinalize-se uma mudança, uma interjeição para o sentido da mudança. E na natureza a gente tem aqui, aqui a gente tem uma interseção de mudança da água para esse montanha. Aqui a gente tem um tecido gelado, né? E toda mudança é um descontraste, né? Aqui eu vejo um número, aqui eu vejo outro. Um número que desintegra e desescora para mim esses valores de desinflexão fotoeletromagnética, onde eu consigo consensuar sobre os parâmetros de conjuntos matemáticos e de expressivos valores cognitivos coerentes para essas duas interjeições. Então o contraste ele sinaliza a mudança do eixo cognitivo.
Se a gente acompanhasse, se a gente acompanhar uma mudança, né, a gente vai acompanhar, ó, aqui tem um ponto e aqui começa outra frase. A frase, ela delonga as expressões semelhantes, porém com ondulações distintas, para poder discernir o plano, ou a desestabilização de plano. Bom, e assim é na imaterialização pintada pela escrita. Né, eu falei com vocês que a primeira pintura, que a primeira forma que o homem fez para poder desconstruir a natureza em si foi a pintura. Pinturas rupestres. E aí a gente tem até os registros dessa natureza. Porém, ele sempre busca pintar com mais contorno o amor. O amor das considerações colinérgicas, da adrenalina. Então a adrenalina, ela é uma combustão interior que desritmifica o ser, deslimitando o valor da atividade imposta para poder desescalar a adaptação e construir força, né? Ação de adaptar ou ajustar uma coisa a outra. E aí dessa adaptação construir forças de adesão. Forças de adesão. E aí aqui, ó, na pintura a gente constrói sobre a adrenalina o valor da adesão dos contornos de pintar a natureza em transposições de plano. E isso nos enriqueceu tanto na sensibilização que o amor foi passando a ser o sentido das desadrenalinas compressadas num plano de preservar a decomposição da matéria na imaterialidade, de apresentar aos seres aquilo que lhe sente, até mesmo para assegurar de que o ser não vai tomar o sentido daquilo que a gente sente. E aí, por essa tomada e por essa preservação, a gente escalou tanto esse sentido que hoje a gente já tem várias coesões e adrenalinas de endereços indexados nas intercepções dos homens nas matérias, buscando até mesmo conferir aos traços descrições para poder desmaterializar o valor desses traços pintados. E é a mesma coisa para as pinturas que desverbalizarem a partir dos instrumentos sonoros e das letras. Então existe uma civilização no plano imaterial onde se dissolve matéria, letras, números e intercepções, né, ou simbologias, para poder desconstruir ou reconstruir adesões entre os textos, né? Vamos pegar aqui, textos. Então a gente tem essas desconstruções e esses planos, né, de pintura e de adaptação a essas regências, né? Vamos pegar vamos pegar, por exemplo, esse tipo de texto aqui, ó. Já é um texto que poucas pessoas conseguem ler. Você só vai conseguir ler esse tipo de texto com a descalibração, que significa as interpolarizações que defractam as ondas no sentido desses dois denominadores, né? O 1 e o 0.
E aí você só vai conseguir decodificar desescalando essa interjeição, que é uma outra linguagem. Assim como a gente desescalou as intercepções e construiu a adesão colinérgica entre essas duas estruturas de uma palavra. Essas estruturas de palavras que são letras. E tudo isso porque nessas construções a gente tem, por sentido de casamento, verbos auxiliares e verbos principais. E sempre na adesão de um casamento a gente tem essa mesma constante. Logo, a gente adere e adestra os nossos conhecimentos para cognitivamente entender sobre essas interposições auxiliadas e principais. É o que a gente chama de prefixo, radical e sufixo. É o que a gente chama de rampas, né? Toda rampa ela tem a sua jogada, a superfície que vara essa jogada e a sua recepção. Então, se eu quero atravessar essa palavra, eu subo em in, ou eu entro em in, transponho feliz, que é o radical, e desço em mente. Então, é como se fosse um gráfico de x ao cubo. É como se fosse isso aqui, ó. Era o sentido da onda, ó. Eu mando, eu entro, subo no radical, e aqui é a estação adrenérgica. É aonde que o limite da vibração vai. E depois eu desço. E assim é para a palavra, né? Se eu pegar e fazer a interposição de planos, vocês vão ver o sentido da coisa. E é isso que eu vou fazer. E é isso que vai desbombar a gente, né? Isso aqui é um gráfico que representa um vestido, né? Um casamento, uma onda. E a onda ela tem esse sentido aqui, ó. Tá. Eu tenho a in, a win, que nesse sentido é o prefixo, né? É o que diz subir, o que diz entrar nas cadeias que vão sendo adicionadas a partir dos ensinamentos e das transduções de valores passados pelos seres. E aí a forma assim, ó, né? A gente tem esse sentido, ó, de operação. Infeliz. Feliz é o radical. E o radical é o limite. É o limite de uma onda que permite vibrar dentro de uma intersecções, né? Então isso é comunicação, ó. Essa parte aqui, ó, é o céu, é a adrenergia. Se eu destranspor esse céu, eu vou descer contrário a ele. Então eu vou encontrar a contração dele. Logo aqui a gente tem um casamento. A gente tem a contração e a ação. Ação a céu. Ação a céu. E aqui é contração ou com fel. Inferno. Fer. Ou seja, conferir, né? Confere. E tudo isso faz essa elipse aqui, ó.
Entendem? Tudo isso, a não ser que eu coloque interjeições aqui nessas ondas. Interjeições são blocos de letras, ou são mudanças no parâmetro do radical. Se eu mudar o parâmetro do radical aqui, ó, eu vou causar uma fractal ou um sentido defractado no vibrar que intercepta a coerência desse dígito. É igual uma pessoa chamar a outra com outro nome, entendeu? Ela faz uma fractal aqui no céu, no acel. E aí dificulta o assalte. O assalto. E isso é uma rampa, né? Rampa tipo pirâmide. Isso é uma rampa, né? É tipo isso aqui, ó. É uma rampa de obstáculo que vai daqui até cá. Isso é uma pirâmide também, sabe? Que sobe e desce. E esse é o sentido das coisas, dos elos de casamento, né? Se eu tivesse um dedo aqui e aqui a gente tivesse um anel, você entendeu o que é o casamento? Você conseguia calçar isso no plano da mente a partir dos desespelhos de plano. Pois tudo o que a gente faz na matéria causa uma reação em um plano. Logo, se eu investigar, se eu fazer a desescalação a partir das contrações de uma equação, eu encontro a reação cognitiva que permanece. A reação cognitiva que permanece é o casamento. É o casamento bem feito, né? Viu o sentido da coisa? E agora bom, quando o Sol espelha na Terra e não consegue fazer isso, existem intransponentes, intercepções que, conforme o tempo, vai fazer a solução. Então o tempo sempre trará a solução, pois é o sentido da natureza de desescalar-se. E aí que a solução ela vai fazer chaves de sóis para poder encontrar harmonia. E essa é a harmonia, né? A harmonia é a circunferência. É a constante que convive com essa desinsolação. Olhação de aceitação. E olha o olho aqui. O olho do milênio. Vocês já jogaram, já assistiram Yu-Gi-Oh? O olho do milênio. Vamos voltar lá? Olho do milênio. Olha o olho do milênio. Entendem o sentido da coisa? As portas das percepções? Esses são os... Quais que são os nomes mesmos dessa? Eu esqueci. Olho do milênio. Relíquias. São as relíquias milenares, ó. Relíquias milenares. Por que milenares? Porque elas são constantes. Constantes, ó. A balança, né? A balança orgânica, as chaves, o olho, a pirâmide, a harmonia, né? Sobre a pirâmide, né? A pirâmide numa circunferência, dentro de uma circunferência, buscando e a escritura, né? A assinatura, o assassinato, ó. A escritura com pontas são os instrumentos do milênio. Opa. Bom, e a gente estava falando desse 1/4 no último vídeo, que a gente estava destituindo o sentido desse plano, fazer o
o desembaralhamento a partir de planos sofisticados de mesuras, né? E o plano sofisticado que a gente viu foi esse daqui, ó. Foi o plano do xadrez, de jogos onde a gente se adestra a partir de leis de movimento. Porque tudo na vida é movimento a reflexo do Sol. Desenhar. E aí existe a explosão, né? Que expande esse movimento de forma segura, né? Então, crer na sentença da explosão é crer que isso pode ser controlado de forma segura a fazer a tal da expansão. E aí a expansão é você desordenar de forma harmônica todos os riscos para desarriscar a natureza de forma convencida, vencendo todos os intemperismos e explodir. É a nuclearização. Sempre saber dos núcleos para poder desintegrar o saber desses núcleos nos eixos de rodar bem, né? Os núcleos atômicos para todas as direções milenares. Sempre dividindo, né? Ó. Como? A gente pega um circuito e tem o valor de 1. E aí a gente divide esse 1 por 10. E aí encontra o 0,1. E aí a gente pega o 0,1 e coloca ele igual a 1. E aí esse 1 que é igual a 0,1 a gente divide por 10. E aí a gente encontra o 0,1. De novo. Entendeu? Então aí a gente consegue desescalar a matéria, né? Matéria da matéria. Então aqui a gente tem um casamento, a gente tem outro aqui e um outro aqui. Porém ainda isso é milenarização, ó. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso é milenarização. Okay. Por quê? Porque todo o instrumento redondo aqui, ó, desses símbolos de milenarização, partem de um olho. E esse olho, ele é descomposto a partir das destriangularizações. E as destriangularizações, elas para nós, elas estão abertas em sistemas, ou 7 sistemas. Cada 7 pode ser desestrangulado em várias correntes, várias marchas. Então se eu pegar esse triângulo e ligar aqui, eu vou ter um triângulo assim. E eu vou desestrangular o olho ou a representação milenar da peça desse sistema. Se eu desestrangular o 7 aqui, ó, eu vou desestrangular o olho em outra peça e eu vou ter uma outra reação dessa desinformação ou dessa desenforcação, que é uma reação ou é a equação da reação desestrangulada. Toda a equação ela parte da mineralização de um produto. Então eu tenho a porcentagem total do produto e eu vou desmineralizando ela, né? Agora eu tenho 1% dessa porcentagem. Agora eu tenho 0,1%. Agora eu tenho 0,001. 0,001. Só que para não ficar atribuindo esses zeros, zero, a gente sempre despula esse ritmo para poder chegar no fim, que é o 1%. Então a gente meio que despinta todo esse percurso da equação. Então a gente diz ao eco
um pulso da onda na sua trajetória de ação, pois a gente descorta os limites por eles serem integrais da natureza, no sentido do plano da redondalização das coisas, e nessa redondalização a gente pula para 1. A gente faz essa desescoplanalização, que a gente faz a interferência e coloca o 0,1 de uma divisão de 1 por 10 sendo igual a 1. E isso é a lei da igualdade. Isso é igualdade. Vocês entendem? E isso é Zeugma. É esse figurino aqui. Entende? Ó, a sentenciada compassividade de der-se inteirar o sujeito que se ativou o preenchimento de grades materiais. Grades de igualdades. Igualdades de desimpulsar em função da harmonia ou da união desses pulsos a desreferência aos diferenciais que eram regidos pelos valores de desesportar a porcentagem na finalização dessa porcentagem, ou no valor que despontua ela em nós, no sentido orgânico. E isso é a organização milenar. Vocês entendem? Bom, eu vou só ali na cozinha. Cadê? Eu só vou ali fazer uma coisa. E enquanto isso vocês ficam assistindo o vídeo. Estou de volta. E bom, a gente só vai fechar o vídeo agora do Zeugma colocando mais uns 2 slides para complementar essas ideias de resolução análogas ao sentido da figurinização zeugmática nessas disposições que dizem ser necessárias para cooperar com a economia dos planos de pintura mesmo e de desmaterialização dos progressos. Isso facilita os consensos entre as relações de casamento, né? Gerando um certo grau de confiança. Bom, vocês conseguem ver aqui o sentido da arte sem criticar, né? Esse é um detector que revela para nós os músculos em graus muito superiores do que nós temos no costume, porque ele desenvolveu um treino regular conforme o tempo que permitiu
que ele fizesse aparecer com mais evidência todos os casamentos musculares que fazem esses entornos. Então, cada músculo aqui que está assim bem visível, ele representa um músculo nessas interjeições que nos faz conexões, né? Colinergias. Então, isso é um revelador, né? Existe a revelação desses músculos aqui. E assim, tudo que faz revelar um músculo parte do princípio da transparência dessa regência, né? Transparecer, né? Então a gente tem o esteroide. O esteroide e anabolizantes são formas sintéticas artificiais da testosterona, que são usadas para aumentar o tamanho dos músculos. Os esteroides anabolizantes são hormônios que propiciam um aumento dos músculos e aumento da força enérgica. Beleza. Vejam o sentido dessa palavra e agora lembrem das adrenalinas. A adrenalina, dentro de um organismo, ela representa para nós o compromisso de desafinar o organismo sobre a sua sentença de aparecer. Quando ela aparece, ela desafirma-se a aparecer, desafinando sobre os pulsos a energia que bate nos deslimitadores. E aí a gente tem sempre nos deslimitadores adrenérgicos o aceite e o desaceite ou contraceite, né? Então, deixa eu escrever aqui para ficar claro. Aceite e contraceite. O contraceite é fogo, é sabão, e o aceite é alimento, organização, é a desarmonização dos planos, né? A interpolarização dos planos para fazer sobre essa armação uma integração harmônica ou soma, né? Aceite e desaceite, mais e menos. E aqui no grau maior, toda a adrenalina lhe sobe, né? Então, se você é uma ponta e sofre adrenalina ou um terror, você desesterror um ponto de intercalação para descobrir sobre essa intercalação se você aterra ou desaterra esse terror, né? Você é a favor ou é contra esse terror? Você é positivo a ele ou negativo a ele? A esse terror. Se você for positivo, você passa mais tempo na fonte de terror. Se você é negativo a esse terror, você passa menos tempo a esse terror. Então você enterra o terror ou você desenterra o terror. Ou você sente ou soma esse terror, ou você consente e diminui esse terror, ou distancia da fonte. Então toda a fonte é um terror até que você uma medida, até que você descalibra essa medida fazendo a descrição dela num plano. Então, dependendo do plano, esse plano, dependendo da onde que ele está fixo, ele vai balançar ou não balançar muito, né? Então, esse plano, ele tem os seus limites, né? Olha cá,
limites diagonais. Então a gente tem os limites que desescalam um plano na crescente e na decrescente desse plano. E aí quando eu intercalo esse plano em uma onda, eu desvejo o que o plano diz sobre essa intercalação. Qual que é a mudança que ocorre nesse plano? Se esse plano for levar para o plano material e imaterial, a gente vai concorrer com os vestígios das reações que dizem o produto das obras de equações e que a gente falou logo anterior. E essas equações são formas que o Sol tem de qualificar o ambiente na expressão que ele quer, a expressão harmônica, harmoniciosa, amiga. Olha o A de amigo aqui. Então a amizade é você criar planos de modulação que desinterferem e consentem o sentido da harmonia. E essa harmonia, ela é consentida pelas superações, pela adaptação, pelo consentimento e pela constante de deslimitar todos esses graus, porque você pode, dentro dessa deslimitação, aumentar K ou diminuir K, ó. Viu? Aumentar K, e todos esses Ks, ao contrário, eles se tornam as desequações. Ó o K. Ao contrário, ó. Dependendo da difractação. Viu? Isso é coar. É coação. Vamos ver aqui, ó. Fenômenos físicos. Então, dependendo da matéria, olha só, você vai ter um tipo de fenômeno que vai desassolar e vai integralizar o sentido do movimento, orientando a harmonia ou a amizade de K ou de Square. Então existe a refração, né? A refração que ocorre nesse K. E aí essa refração depende da matéria que é interceptada pelo Sol. Essa refração ela pode aumentar ou diminuir o valor de K, da constante desse amigo. E o amigo, ele é um casamento, né, que já se torna rígido, né? Amigo, ó, é um casamento. E o Sol, ele é o primeiro casador da Terra. Então ele sempre diz constante, ó. A constante de Sol. Aqui a gente tem o dia, a adesão do Sol, e a noite, a desadesão do Sol. E aqui, ó, eu pego o Sol e eu ó, tá de dia, tá de dia, tá de dia. E olha só a onda, olha a onda que o Sol faz. Olha vou passar para frente, ó. Vamos imaginar que a Terra é essa aqui, né? E olha só. O Sol, né? O Sol na Terra. De dia. De dia. Meio-dia. De noite. Agora de dia. Chegando de dia. Ó.
Então olha o triângulo que se forma, né? Dentro do plano. Eu tenho esse. Aí ele vai mais pra cá, aumenta a área do triângulo, tá vendo? A área vai aumentando. Então olha só, esse é o primeiro circuito de K em nós, ó, das constantes. Bom, foi isso que eu falei já mesmo. Via para trás. E aí nesse entendimento, cadê aqui? A gente tem essas configurações, né, de ordenação das matérias para desexplorar elas e desexplodir elas nas movimentações certas, pensando sempre na jogada de xadrez, né? Quais que são os desimpulsos que a gente tem que dar para poder se amparar nesses movimentos. Aqui a gente tá falando... tá. Vamos terminar essa. E a gente falou da rampa, do aceite, né? E aí aqui, ó, do plano. E aí a gente tem a força. E aqui, ó. É isso aqui, ó. Para ele conseguir superar a fonte, as fontes do organismo, né? Que dizem os limites dos músculos. Peguem essa imagem como referência aqui, ó. Placa motora. Então, olha só. Ele precisou desescalar movimentos dessas placas motoras para poder conseguir maior habilidade de transmissão desse motor. Logo, ele consegue, o solo dele, né, ou seja, o músculo dele consegue suportar fontes muito maiores. E isso é a esteroide, né, é o terro, é o enterrar da disseminação de uma fonte que desestica, né, sobre a indexação dessas fontes ou dessas ondas, porque toda fonte ela diz em um plano a onda, e para essa onda aumentar, a pessoa ela precisa de comportar-se a onda. Logo, o comportar, a obediência, ela qualifica o aceite de um plano em uma crescente de ordem. Logo, um músico ou um profissional ele só consegue crescer nessa ordem com o aceite de obediência dentro dos limites do plano, que são intercalados a partir da das destriangularizações regentes, né, de um plano. Ou seja, a maior área de um plano, né, é o seu seno, né? Seno, cosseno. Não, é a sua tangente. E olha a tangente aqui, ó. T, tangente, e gente é a fonte. É a fonte, né? Então, dependendo de onde você coloca o T, você desescala o aceite de um plano, a fonte. E aqui, o Zeugman, ele diz nessa intersecção de constantes, né?
nesse plano a desnecessariedade de você readmitir o verbo, pois é como se o verbo, né, o sentido, ele estivesse já bem instalado, né? Então é como se você saísse desse ponto e logo, se você está num ponto familiar dentro do plano, você não precisa de falar desse ponto para poder consentir de que está a efeito desse ponto, o ponto de crescente, né? De crescente desse plano. E aí no plano imaterial a gente tem o texto e a superfície, que é o gráfico dos parágrafos, né? O parágrafo ele quer dizer uma crescente que desassente o consenso das coesões digitadas, né? ou ditadas, para transformações de bens dessas ondas. E isso faz facilitação no recarregado, né? Porque se a pessoa está lendo, ela está encarregado da atenção, do foco, de atender. Logo, essa locução ou focação verbal, ela precisa de auxiliares para que ela não precise de voltar o foco desfocar o presente num foco do passado, que é o mesmo sentido do presente. Então assim ela consegue crescer na segurança do sentido do entendimento em um texto. Então isso é uma recarga, né? É uma regência que diz recarregar o gosto do fantasmático, né? O gosto da amizade, da intercalação dessa constante subindo em orientação da atividade proposta pela carga de um texto ou de um volume de dados, ou até mesmo de um vídeo que desalogenicamente na imaterialidade da pessoa que vê as interjeições de retroprojetar a matéria nos sensos de organizar os sentidos e de apurar layers, né? A depuração desses sentidos. E isso revela graus de gosto, né? O gosto ele é uma escalar. Quanto mais valores de conjuntos de atenção a um plano, mais existe a aderência sobre a adrenalina de passar e sentir esse plano. É como se a gente estivesse comparando uma seda com um pano de chão. E aí os valores de adesões são diferentes, logo o gosto é diferente. E isso é fantástico. Ó. O fantas é você ordenar os músculos com interjeições para os sentidos prestarem atenção sobre o domínio operacional. É você jogar xadrez muscular, desescalando sobre as energias colhidas, a movimentação que elas vão desencadear. Lá para o nervo nos sensores de discussões sinápticas de nervos, né? Para fazer nas placas, isso é de placa motor a cerebelação, por conta dos conjuntos materiais máticos organizados no plano metafísico, no plano das ideias, no plano dos sentidos. Vou só ali e já volto.
Bom, e aí, ó, falo muito e aí, né? E aí são articulações de casamentos que eu tô fazendo nessa coação de vídeo, né? Nessa ordenatória de apresentar os meus padrões. Aqui, ó. Desavisados sobre as energias mineradas pelas constantes injeções amassadas, uma vez que o Sol ele tem as energias, elas têm massas, né? E elas nos amassam a partir dos contatos, e todo esse contato, ó, de vetores, eles dizem operações de choques. Os choques eles fazem ondas. Se essas ondas concorrerem com ondas ambientes e integralizarem ao ambiente, elas vão construir harmonias decentes. Se não, elas vão só discorrerem, decaindo entre as energias que estão em queda. Entendem? E aí, todos os donos desses vetores, eles ondulam a dor do choque. Desondonam. Então, ó, e isso amassa eles também. Olha o sentido do amasso. Isso descasa eles em uma desestrangulação de contestar. E aí, para descontestar, a gente sempre investiga sobre essa triangularização dos choques, o sentido eletropositivo e o sentido eletronegativo do referente, ou dos referentes em um elo comum. O comum desse elo é a intersecção entre as pontas dos vetores. Não parece que o camarada chegou aqui interceptando aqui. Aí a intercepção desses vetores ela tenta desarmonizar, né, um conjunto. E aí para dar esse desconjunto, a investigação ela cria esses dois pontos, né, o sentido positivo e o sentido negativo. E isso cria uma escala. E aí a gente mede essa escala a partir dos constantes e das inconstantes. As inconstantes ou as constantes, elas vão janelando os sentidos. Então, o quanto ele está para o sentido positivo e o quanto essa investigação está para o sentido negativo. E aí isso vai fechando a escala. E isso vai mudando os parâmetros de resolução dos limites. E os deslimitares das escalas vão mostrando objetos de interseção a planos diferentes. Logo, esses planos eles vão rodar com outros sentidos e com outros valores de estereoficações, estereosfocos nas ações. Logo, os olhos, né, eles vão ganhar desvios por concorrerem e buscarem a harmonia para poder ver a balança dos sóis, dos aceites, né, e dos inaceites. Entendem essas desescalas que fecham para nós? Se não entendem, eu vou mostrar aqui de novo, né? Escalas de Hounsfield. A escala de Hounsfield, o preenchimento da ação é uma medida da ação da onda, é uma medida utilizada no exame de tomografia computadorizada para avaliar das densidades de estruturas. Densidades de estruturas são planos materiais com diferentes materiais de construção, né? Então a gente tem diferentes materiais de adesão
no organismo, que fazem esses complementos celulares. E aí, para cada interação que a energia faz com ele, a gente vai mostrar, vai aparecer um grau diferente de enegrecimento, que é o produto da falta de interação com a radiação. Toda interação com a radiação, ela revela um branco. A falta de interação com a radiação, ela revela um grau preto, negro, escurecido. E aí, dessas grades de variação, a gente tem as grades de números de proporcional Hounsfield, que é a escala que a gente utiliza para esse compasso, esse trajeto. Então, quando não tem tecido, não tem debate de radiação. Quando tem tecido, a gente tem debate, a gente tem roda rolando, né? E a roda para nós é a onda eletromagnética. Para mim, desentender esses tecidos com maior resolução, eu sei que cada tecido é formado com um tipo de massa diferente e intercepta as massas solares ou as radiações diferentes. Então, se eu fizer uma roda e colocar dentro desses quadrados, assim, ó, eu vou janelar eles com essa proporção. Eu vou fazer a janela deles com essas proporções, ó. Se eu fizer uma volta aqui, ó, uma harmonia aqui, eu vou fazer um trajeto, um percurso com essa harmonia, com o mesmo para essa, o mesmo para essa, o mesmo para essa. Dentro desses percursos, a gente tem uma escalinha também, né? Que diz contraste quando passa por aqui. É o mesmo que a gente vê na natureza, lá no vídeo da natureza, de uma superfície a outra, né? Então, olha cá. A gente tem os contrastes aqui, ó. Aqui a gente tem um contorno da Terra sobre a água, e aqui a Terra ela me expressa um conjunto de resolução visual, de comprimento de onda, e aqui a gente tem outro. Entendem? E aqui a gente tem a passagem de um para o outro. É como se fosse o primeiro aqui fosse a água e o segundo fosse a terra. E aqui a gente tem a passagem, que é o descompasso. E aqui, ó, a gente sempre tem o maior de uma passagem significativa para o menor. E aí a gente faz serras nesses arcos. Então a gente tem um arco de Hounsfield. Esse arco para nós reverencia a organização dos conjuntos que integram o sentido da observação de um exame de tomografia, de um exame de raio-x, de uma imagem. Entende? E essa desintegração, ela descompõe, né, sobre esses discursos de serra. Serra de quê? Serra de onda. A onda chega e serra, e dependendo da serra que passa, ela desencerra essa imagem aqui. Desenhar, inserir forma. Ela desencerra ela assim, ó. Ela passa e vai pintando, tipo imprimindo como uma serra. E nessa impressão, cada diferencial de tecido vai aparecer e vai desencontornar a onda que chega, a força de onda que chega constante,
Vamos pôr a constante aqui. Que é uma força constante que chega. E essa força constante, ela é igual ao Sol, é a fonte desse veículo. E ela faz elipses, né? Ela vai pegar aqui, ó, a imagem, e dependendo da janela que você escolhe, ou seja, o tamanho da imagem que você quer, ela vai elipsar a imagem, colhendo e fazendo essas o que a gente chama de varredura. E olha aqui a superfície de varredura. Isso para nós é a escala Hounsfield. E aí dentro dessa escala a gente tem números muito grandes. Olha, a gente tem números no eixo que a gente marca como o valor do tecido da água, menos 1000 e mais 1000. O mais 1000 ele significa osso. Ou seja, o tecido que barra muita radiação. E menos 1000, que é o ar, que é o tecido que barra pouco. Se barra muito, a placa branca vai continuar branca, né? Se a gente manda a energia aqui, ó, e se o tecido ele barra muito, na placa que é branca, ela vai continuar branca. Já na barra já na barra branca, que passa muita energia por falta de tecido ou de densidade de tecido, ela vai continuar preta. Ó, ela vai ficar preta de tanta insolação. Então todas as regiões aqui que estão pretas dentro dessa placa, elas receberam muita radiação. Muita. Por conta da densidade do tecido, né? Ela vazou, né? Vazou para o outro lado. Já o que não vazou são os tecidos que buscaram barrar sobre esse grau de constante de radiação os tecidos. E olha só como é que é a varredura. É assim, ó. Ela faz a elipsização. Então, todos os pontos dos triângulos, eles representam a fonte, né? Que a fonte está em movimento. E se a fonte está em movimento, ela vai fazer essa varredura enquanto a placa... Vou ver se eu consigo. Acho que não consigo, não. Legal. A placa está em movimento e ela faz a varredura andando, né? Fazendo a elipse. E aí ela vai compondo. Mais ou menos assim. E isso é o mesmo que escrever um texto, é o mesmo que falar, é o mesmo que fazer imagens sem reverenciar o todo. Isso é pintura, né? Você vê o camarada que pinta aqui, ó, relíquias. O camarada que pinta, né? Vamos pôr aqui, ó. Pintor pintando, né? Esse pintor pintando, ele pinta tudo que ele vê. Porém, nenhum plano só. A gente tem vários planos, principalmente o plano por trás de uma face, né? E como ele está se pintando, ele tá transportando, ele está imaterializando ele nesse plano, e essa é uma do que ele descreve na pintura. Logo, a profundidade dele, ele está por trás, mas também tem um pouco de profundidade nele, porque aqui é 1% da profundidade dele que exerce os 99%. Então existe um complemento aqui, ó. E isso é um casamento, né? Ai. Deixa eu ver aqui, acho que dá pra terminar aqui agora.
Aí isso que é escala. E aí em toda essa em todas essas imposições de fazer essas investigações, a gente diz um plano de investigações, e aí a gente descorta esse plano nas intercepções positivas e negativas, até descoar a porcentagem mais fina, a ponta mais fina dessa pirâmide. E aqui a gente está vendo uma pirâmide de baixo para cima. Então ela é a investigação, sabe? Aqui, ó. Isso aqui, ó. A pipa é uma pirâmide de baixo para cima. Vamos pegar aqui, ó. Não, peraí, vamos pôr. Pirâmide vista de cima para baixo. Imagens. Então aquilo lá, né, todo esse sentido investigativo é isso. É você ver a pirâmide de cima para baixo. Vem a pirâmide de cima para baixo. E olha o nosso olho aqui, ó. Nosso olho busca isso aqui. Ou vê só esse pontinho. Né? Então é sempre assim, os discursos diretos para indireções, para poder fabricar indireções das retroprojeções que as indireções podem fazer na organização colinérgica, né? E organização colinérgica é isso, né? Você pegar essas ondas que dizem de uma fonte e colocá-las elas num plano, né? E organizá-las, né? Você organizar essas ondas, transformando essas ondas em imagem. E isso recarga o gosto do fantástico matemático. E isso diz fantasmas para nós, porque os fantasmas para nós, olha que legal, fantasmas, eles é a alma ou espírito de uma pessoa falecida. Então, o fantasma de uma matéria é a reação prevista que ela causa, né? Então, é igual você fechar o olho agora e pensar que você está comendo um chocolate. Isso é o fantasma, é o efeito, a força que você já utilizou no seu espírito, fazendo força para poder reutilizar essa força, né? Ou se fantasiar das reações que expulsaram em você o terror, ou a adrenalina, ou o esterror de comer o chocolate. O esterror. E o esterror é a mesma coisa, é você se graduar gravando o sentido dessa colinergia aqui, ó. Do prefixo e do sufixo, buscando dessas referências ritmos de onda para poder fazer essas transduções, a reação dessas transduções colinérgicas, de você lembrando e pensando nisso, no sentido dessa aliteração. Então, desavisados sobre as energias mineradas pelas constantes digestões amassadas, o desamortecido, esse dígito, né, de digitar essa morte, né, ou seja, toda a morte dos instantes que foram amortecidos por debater muito percurso, né, isso aqui já é uma integralização percussiva de amassas por formações desamassadas. Em você mesmo, na molecularidade de você. Regencia o registro de sua adaptação, né? Então isso faz a regência molecular registrando na sua adaptação e nas suas placas motores, né? Tipo de jogar o xadrez e lembrar das suas jogadas. Comprando soluções de sensibilidade, ou seja, colocando
anteparos de soluções de sensibilidade para não precisar reafirmar aquilo que já foi reafirmado antes. Então isso faz soluções de amassações, né? Você amassa razões para desacreditar cada vez mais na estratégia de desencontrar mais fácil resoluções para suas discoações, para suas respostas. Né? O casamento é isso, né? Você colocar uma aliança no dedo, né? Okay, entre amparando a colisão, é isso, você afirmar sempre o sentido no sentido positivo, né? Da investigação, para poder destratar o solo que intercala a regência dessa sentido positivo, dessa eletropositividade que você escolheu, dando o aceite, cadê o aceite, cara? Dando aceite para esse contrato. Por debater muito percurso, regência ou registro da sua adaptação, comprando soluções de sensibilidade para voltar ao aviso que lhe intercepta no centro de controle neural correto. É porque assim, toda energia, toda sensibilidade que desaporta, ela faz na recepção o controle se essa recepção ela já é convencida de conhecimento, ou seja, tem uma barra de previsibilidade conhecida para poder fazer as escalações de estratégias ou não. Se não, a estratégia é colher o maior dados possíveis numa organização de similaridade, né, sobre as sensibilidades que dispulsam procurando solos compatíveis para poder como que chama o avião, né, para poder pousar, isso, para poder pousar no sentido da insegurança desse sentido, né, dessa sensibilidade. E aí existem as escalações que a gente falou, que são essas soluções que são encontradas ao longo do tempo. Por isso que muitas pessoas elas são desamortecidas por terem muitas injeções, principalmente nas famílias, dessas estratégias. E aqui, ó, sensibilidade para voltar ao aviso que lhe intercepta no centro de controle neuronal. E aí esse centro de controle neuronal é uma desexpressão das coordenações de assumir os valores materiais no plano imaterial. E muita regência disso está no instrumento da residência, da casa, dos cuidados, do seu quarto literário, que dizem em planos as soluções ou estratégias para solucionar inconveniências de vetores ou vetorizações a pedidos, né, a Deus e a vida e todas as questões de escalas desses convenientes. Então olha só, averte, aviso, placa de adestrar a mente. Então sempre quando a gente encontra o haver, né, a gente desinverte a dar atenção de ver avisos de que viu para fazer essas consultas nas placas que já são adestradas por conjuntos de desexpressões desses desamortecimentos, né, desses valores desamassados em nós por mineralizações já ocorridas ou destratadas pelos ambientes que percorremos na percussiva, né,
de se hidratar. E isso é desadestrar a mente, que discorre a retroprojeção das energias desquaradas. Porque essa desesquaradas é a solução. É você colocar um desescoro para atender resoluções de aviso, de averte. Para poder haver que sabe reagir. Né, o sentido. Desesquaradas pela matéria sobre o Sol. Ou a matéria sobre a fonte. Que avisa, né? Avisa sobre os limites de choque, de colisão. Isso tem muito a ver com a cozinha, né? Com o reacender da cozinha, buscando a materialização do compromisso de se recompor a partir dos consumos alimentícios. Ou seja, borrachas para desvios de curtos mentais, desvios dos espíritos. Então as borrachas, elas fazem as desordenações nas suas pintadas diárias, nas suas retroprojeções diárias, para poder buscar melhores contornos de visualização dos exames, né, que vão lhe consentir maior habilidade de retorno ou as desamassações para desamortecer o sentido que faz você prevalecer nesses casamentos de rota, que são as colisões que buscam fazer os desamortecidos. Olha aqui. Pela matéria sobre o Sol. Por que a matéria sobre o Sol? Porque o Sol ele desmaterializa as matérias para nós. Assim como o fogo, né? Ele desagride a matéria por nós. E um fogo controlado, no sentido controlado, é o desamortecido dos controles cognitivos, onde a gente controla melhor a mineralização motora de fazer ações nas matérias, ou seja, de descomprimir as energias entalhando a matéria no sentido conveniente, no sentido de amortecidos, no sentido de harmonia, ou se armar para a agonia, não nos afogar. Sobre esses contrastes de ver a vida no espelho da mente, no fantasmático, nos gostos de fantasmáticos. E remanescendo sua decomposição adquirida por estado do ar, transformação diferencial. Então, sempre que a gente colide, a gente doa o excesso de coleção. Então a gente faz muita colisão para poder aumentar a resistência e doar todos os excessos de energia dessa decomposição, para poder cada vez ficar mais afinado no sentido da escala que nos faz harmonização de controles, e adquirindo sobre a insistente triangulação triangulada no sentido da roda, né? Olha só para você ver. Mais uma vez. Olha que fantástico. Veja só. Nós desinformamos e desenforcamos vários marchas nesses sets. E esse set, a base do set, ela é para nós um raio da nossa circunferência. E tudo que a gente faz nesses raios, né, desestrangulando esses raios, mexe no sentido nuclear que desrevolve a gente em rodas, né? Então a gente tem vários sets e pode aumentar ou diminuir esses sets. Os sets, os sistemas, eles resistência em nós.
A gente até desclona sets para poder fazer sets maiores, aumentando o raio do set ou a largura, a profundidade desses sets. E esses sets são a composição orgânica de todas as vidas, né? Ou seja, é a coleção, é o conjunto de uma unidade iterária, né? Que intera a vida nessas decomposições solares. E aí desse set, olha só que legal, eu posso desencortar a partir dos triângulos de sets para poder remanejar a minha estrutura molecular para, em um plano, poder passar com maior atenção do plano ou maior velocidade. Então eu posso controlar os desassets para poder fazer intercepções nesses sets que encontram melhores formas de movimento. E aqui você vê a placa motora, você vê o xadrez e as estratégias de jogar. E aqui você vê também a circulação sanguínea, o C. E ó o aceite, né? A gente tem o aceite, né? O vetor. Vetor do A no aceite. E, bom, esse é o sentido. Para você desemplacar esse sentido, você tem que fazer interjeições econômicas. E isso é reusegmatizar, né? Fazer reutilizações para deseconomizar os pulsos de fabricar estratégias. E para isso, as sensações elas já fazem no consenso de utilizar. Então, ó, você não pode nem deve querer ver essa imponente descontextualização da sua busca pelo autocontrole. Isso é um sentido da natureza, né? Isso é o desescalar em função da sobrevivência. Então você não pode nem deve querer ver, porque não verás. Então se você quer, nem deve querer. Então se você quer, você já está desatendendo o sentido da natureza. Logo você está desinterjeitando o que é o aceite, né? Você não deve querer, você deve buscar o aceite, né? Mas ele está desveando, né? Então, por quê? O aceite, ele desvê e anda o que desver para que você, do eco dele desexpressar a hibridização, né? O ver, você diz o ver a partir da hibridização. E aí você entende que você é uma unidade nessa busca pela superação. Logo, você é um detalhe que atende toda essa união. Então você não e se você não precisa ver, um mecanismo de representar isso é o zeugma, né? É o zeugma. Porque muitas pessoas elas falam assim: "Ah, eu queria ver Deus. Eu queria ver o Criador." E aí para dizer que vê, a gente cria Zeus, a gente faz várias coleções de desentender a Deus. Mas às vezes essas coleções desentendem por ser muita coisa em passagem laboriosas de desatender a gente. E a gente tem limites de distensão, de adesões, pois a gente calibra o universo num sentido que defende a natureza,
a partir da associação de seres, né? Ou seja, sociedade. E aí nesse varal de desescalações, cada um desamola de um jeito. Nós já estamos tão amolados dessas desamolações, dessas interposições de insolar o que é ou o que deve ser Deus na nossa retroprojeção alfabética, que muitas pessoas se cansam nos descansados, né? Tem muitas pessoas cansadas e muitas pessoas se descansando nessas pessoas descansadas, né? E aí fazendo planos para ajudar essas pessoas descansadas ou que desacansadas. Mas assim, cara, o próprio sentido da natureza e de nós mesmos já diz, claro, ó, você não pode nem deve querer ver. Porque o ver, ele já é um eco dele híbrido, né? É um desprocessamento que está em eterna mudança. E você já o vê por ser, né? E essa é a sua parte. O plano, ele já o final do plano, ele é uma expansão, né? Então, o plano é expandir. Se você consente essa expansão, você cuida de si mesmo, se armando em função da harmonização dessa expansão. Se você não o cuida, né, você meio que vai ser cuidado. Você vai ser um ponto de cuidado para poder, sobre os sensos morais dos que cuidam, encontrarem melhores razões de protestarem o seu sentido e de solucionarem do protesto que fazem com você soluções para consentirem os demais sobre o efeito que você causa nesse processo da natureza, e você vai ser desintegrado aos poucos nesse conselho. Então todos os inarmônicos estão para o conselho dos harmônicos, e todos os harmônicos estão sobre a expansão do ver, né? Ou seja, o ver é o sentido, nada mais. A natureza, ela só significa pelo sentido, não significa por mais nada. Então, olha só o olho. O olho, quando está harmônico, ele o vê. Ele consente resistência para rodar sobre o compasso desarmônico nos limites que a sua musculatura, sua estereotipificação apreende. Se existe um risco, né, ou um interjeitor inarmônico, ele é desaprovado pelo senso que descurta as cognições dos raios que buscam o ver, o harmônico. Logo, esse senso inarmônico ele vai ser desfeito para poder buscar a integralização harmônica, mesmo que precise sacrificá-lo. Então esse é o sentido de ver. E o zeugma, ele é a discoação, né, que o Sol rege a partir da simetria da descomposição do ver, nos sentidos das integralizações de vistas, né? Então é a economia que manda o desapontado sentido harmônico. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo sobre os zeugmas, né? E essa aqui é uma imagem que representa bastante do que a gente falou. E só para mostrar para vocês, o piano aqui, ó, ele é a reação que decai, ou que permite desalimentar
as interações de coerência dos discursos de ondas que propagam em um ser, sobre a coordenação motora que diz a acuidade refletida nos dedos ou nos compassos de dedo. E aí eu coloquei na integralização da imagem. É uns desmonte e uns monte danado. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, né, da figurinha de linguagens. Eu gostei muito de compartilhar esses dados, porque eu mesmo fiquei muito gratificado por todo esse conhecimento que eu ainda não ambicionava, né, sobre esse figurino. E aí aos poucos a gente vai construindo formas de vesti-lo, né, e de aparecermos bem vestidos sobre eles. Então eu vou ficando aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui.